As luzes do palco se acendem, a multidão vibra, e lá está ele. O homem que transformou o soul em movimento, o som em emoção, o ritmo em revolução. Mas por trás do brilho havia um menino quebrado, uma alma ferida tentando gritar através da música. James Brown. Nascido em 3 de maio de 1933 em Barnwell, Carolina do Sul, James Joseph Brown veio ao mundo em meio à pobreza e abandono. Sua infância foi marcada por miséria, violência e rejeição. Quando criança, ele viveu em uma pequena cabana sem saneamento. Sua mãe o deixou ainda pequeno, e o pai, alcoólatra e abusivo, o obrigava a sobreviver como podia. James aprendeu desde cedo que o mundo não tinha piedade. Aos 6 anos, foi entregue para uma tia que gerenciava um bordel em Augusta, Geórgia. Lá, entre música e gritos, ele cresceu observando o lado mais cru da vida. A música foi sua única fuga. James batucava em latas, criava melodias com o corpo e sonhava em ser alguém. Ninguém acreditava nele, mas a batida já pulsava dentro de seu peito. Aos 16 anos, ele foi preso por roubo de automóvel. A prisão juvenil parecia o fim, mas foi lá que encontrou a fé e a música gospel. Formou um pequeno grupo com outros detentos, e quando cantava, até os guardas silenciavam. Um dia, Bobby Bird, um jovem cantor, ouviu James e ficou impressionado. Ao sair da prisão, Bird o ajudou a integrar sua banda. Foi o começo da jornada. James Brown virou o vocalista do grupo The Famous Flames. Com uma energia explosiva, transformava cada performance em um espetáculo. Em 1956, lançou Please, 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 um grito desesperado de paixão que o catapultou à fama. O público via um homem dominado pela emoção, suando, ajoelhando-se, chorando. Mas por dentro, ele ainda era um menino rejeitado, tentando ser amado. O sucesso chegou como uma tempestade. Shows lotados, aplausos, fama. Mas com ela vieram os demônios da solidão e da desconfiança. James controlava tudo. Cada nota, cada passo, cada respiração da banda. Era perfeccionista, autoritário e, ao mesmo tempo, um gênio. Durante os anos 60, ele se tornou uma figura de poder cultural. Suas canções ecoaram nas ruas durante o movimento dos direitos civis. Quando Martin Luther King foi assassinado, James subiu ao palco e acalmou uma multidão prestes a se revoltar. Sua música impediu o caos, mas o poder e o ego cresceram. James começou a se isolar, desconfiar de todos. Ele queria ser amado, mas afastava quem tentava chegar perto. Os abusos começaram a surgir. Violência doméstica, crises de raiva, vícios. O homem que ensinou o mundo a dançar lutava contra sua própria escuridão. Mesmo assim, o ritmo não parava. Ele criou o funk moderno, influenciou Michael Jackson, Prince e dezenas de outros artistas. James Brown era o som de uma era, mas o sucesso cobrou caro. Suas relações familiares se desintegraram e os problemas com a justiça aumentaram. Ele foi preso várias vezes, mas sempre voltava, mais forte e mais imprevisível. Nos anos 80, ele parecia invencível. Dançava com a mesma energia, mas os olhos denunciavam um cansaço profundo. Nos bastidores, James enfrentava o colapso financeiro e emocional. O homem que cantava I Feel Good já não se sentia bem havia muito tempo. Em 2006, aos 73 anos, James Brown ainda fazia shows. Sua voz estava rouca, o corpo cansado, mas a alma ardia. Ele dizia que morreria cantando. No Natal daquele ano, James começou a se sentir mal. Febre, tosse, dificuldade para respirar. Ele foi internado em Atlanta com diagnóstico de pneumonia. Horas depois, o padrinho do soul estava morto. Mas é aqui que o mistério começa. A morte foi registrada como natural, mas familiares e amigos próximos começaram a levantar suspeitas. Seu advogado afirmou que James estava saudável e cheio de planos para o Réveillon. Ele não acreditava em morte natural. Sua parceira, Adrienne Rodrigues, havia morrido anos antes em circunstâncias misteriosas. Agora, James partia da mesma forma. Coincidência? Uma enfermeira do hospital afirmou que a morte de James não parecia normal. Segundo ela, havia algo estranho no ambiente. Pessoas entrando e saindo do quarto sem identificação. A polícia não investigou a fundo. O corpo foi enterrado, mas o mistério nunca descansou. Com o tempo, relatos estranhos começaram a surgir. Alguns funcionários do hospital afirmavam ouvir músicas de James durante a madrugada como se o som viesse de dentro das paredes. Outros juravam ver uma silhueta dançando pelos corredores. No túmulo de James, em uma cripta temporária, visitantes diziam sentir arrepios, ouvir batidas e ecos de vozes. Anos depois, a própria família começou uma batalha judicial. Alguns exigiam exumação, afirmando que havia provas de envenenamento.
13 pessoas, incluindo médicos e amigos próximos, deram depoimentos afirmando que algo foi encoberto. Uma mulher chamada Jackie Hollander, amiga de James, entregou uma amostra de sangue ao FBI, dizendo conter DNA e substâncias estranhas ligadas ao corpo dele. Mas até hoje nada foi oficialmente resolvido. E o mistério aumentou quando o corpo de James foi transferido de lugar mais de 10 vezes, sem nunca receber um túmulo definitivo. Por que tanta confusão? Porque o homem mais famoso da música soul não tem descanso nem na morte. Alguns dizem que há interesses financeiros, heranças, direitos autorais e fortuna. Outros acreditam que James sabia demais. Ele tinha conexões políticas, segredos da indústria musical e inimigos poderosos. Há quem diga que ele foi silenciado. Mas há algo mais profundo. Alguns acreditam que a alma de James não quis ir embora, que ele ainda vaga entre palcos e sombras, tentando encontrar a batida perfeita para seu último show. Testemunhas afirmam ter ouvido sons inexplicáveis no estúdio onde gravou seus últimos discos, microfones que ligam sozinhos, ecos de uma voz rouca dizendo "One More Time". O legado de James Brown é indiscutível. Ele mudou a música, a dança e o modo como o mundo sente o ritmo. Mas a verdade sobre sua morte permanece abafada, como uma nota presa no ar. Foi doença? Foi conspiração? Ou algo que vai além do que podemos compreender? James Brown viveu para ser ouvido, e talvez de alguma forma ele ainda esteja tentando se fazer ouvir. No fim, o homem que ensinou o mundo a se mover pode ter sido vítima do próprio sistema que ajudou a criar. E agora, resta apenas o eco da dúvida, o som distante de um grito que ainda vibra nas paredes do tempo. Será que James Brown realmente morreu? Ou apenas mudou de palco? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu com James Brown? Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Tirar o Fôlego, ativar o sininho e não perder nenhuma história real e enigmática como esta. Porque às vezes, a verdade dança em um ritmo que o mundo não consegue acompanhar.